boa tarde. Para este vídeo, a leitura do capítulo 1 deste abençoado livro, A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips, editorial Vida. Que Deus nos conduza em boa leitura, ao leituramento. Fazer discípulos e não convertidos. No primeiro mês em Watts, testemunhei um assassinato. Ronnie era um garoto corajoso e cheio de vida e energia. Ele frequentava o grupo de estudo bíblico para crianças que eu tinha começado há algumas semanas antes em um conjunto habitacional. Chamou-me a atenção naquele dia porque Ronnie estava andando descalço sobre um campo coberto de vidro quebrado. Eu não podia imaginar como ele conseguia correr assim, sem que seus pés se cortassem. Mas ele não parecia se incomodar, não parecia ter nenhuma sombra de preocupação no mundo. De repente, um menino mais velho saltou na frente de Ronnie, apunhalou-lhe o peito, arrancou-lhe o rádio e fugiu. Ronnie caiu no chão. Eu não acreditava no que estava vendo. Comecei a suar frio. Minhas mãos ficaram pegajosas. Meu coração saltava enquanto corria na direção dele. Tinha medo de que alguém me pedisse ajuda. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer. Fiquei perdido, parado em meio à multidão. A reação das crianças e dos jovens que se juntaram ao redor do corpo de Ronnie deixou-me atônito, assombrado. Eu esperava hostilidade e violência, mas eles agiam como se estivessem num parque de diversões. Vaiaram a polícia e deram vivas quando a ambulância chegou. Riram, gritaram e tentaram contar cada um histórias mais escabrosas sobre outras mortes já presenciadas. Ninguém parecia se importar com Ronnie. Nem mesmo seu irmão demonstrou tristeza. Fiquei ali durante um tempo que me pareceu uma eternidade. Aquilo que tanto me horrorizava era, aparentemente, um evento comum para os demais. Mas isso foi apenas o começo. O primeiro de uma série de choques que me partiriam o coração nesse campo missionário para o qual Deus me chamara. Enquanto me afastava do campo em que Ronnie morreu, um rapazinho chamado Jimmy disse-me com a mais naturalidade do mundo, com a maior naturalidade e espontaneidade, que aquilo era coisa normal. Isso não é grande coisa. Negativo. Isso não é coisa grande. Isso não é grande coisa. As pessoas aqui são mortas o tempo todo. Meu priminho de 1 ano foi morto uns 2 meses atrás. Ele começou a gritar às 2 horas da manhã porque estava doente. A mãe dele ficou muito brava. Arrancou-o da cama e jogou-o pela janela. A cabeça dele arrebentou. Quanto mais eu escutava, mais aprendia. Nenhuma das crianças que encontrei conhecia o pai. Isso não parecia incomodá-las. Simplesmente era assim. A princípio, não acreditei que Darryl estivesse me dizendo a verdade quando me contou que fazia 3 dias que não comia. Eu sabia que ninguém passava fome nos Estados Unidos. Pensei que ele estivesse tentando me enganar, mas depois descobri que sua mãe, viciada, gastava o pouco que ganhava no consumo de drogas. Eu sabia que Teresa, com 12 anos, tinha um filho, mas fiquei intrigado quando ela me disse que o bebê era seu irmão. Mais tarde, fiquei sabendo que o pai dela a engravidara. Rhonda, com 16 anos de idade, era mãe havia 2 semanas
e não suportava o choro do seu bebê. Drogada com estimulantes, deu socos no filho, quebrando-lhe as costelas e perfurando-lhe os pulmões. Belinda, de 9 anos de idade, vivia o terror contínuo de ser abusada sexualmente. Quem a abusava era seu tio. Sua mãe não se importava, nem se incomodava. Seus irmãos apenas riam e debochavam dela. A horrível deterioração e o desespero do gueto me pasmavam. Era como entrar num mundo diferente. A fome, os abusos das drogas, a morte, mães com 12 anos de idade, filhos sem pai. Ninguém se chocava, ninguém se importava. Eu sabia que Jesus teria de ser a resposta para essas imensas necessidades físicas e espirituais, mas não tinha ideia de como tornar o Evangelho relevante para as pessoas do gueto. O único método que me ocorreu foi a evangelização em massa. Assim, iniciei grupos de estudo bíblico para crianças em WhatsApp. Dezenas de crianças vinham aos montes. Todas queriam aceitar Jesus e trazer seus amigos. As mães apreciavam os filhos tornando-se religiosos. Eles ficavam mais calmos e mais disciplinados. E os jovens demonstravam interesse em saber quando surgiriam grupos de estudos para eles. Em poucos anos, 300 voluntários, jovens universitários cristãos, juntaram-se a mim para ensinar centenas de crianças em estudos bíblicos semanais. Organizamos reuniões evangelísticas. Muitas pessoas assistiam. Algumas simplesmente para ver aqueles brancos. Eu apresentava uma mensagem simples de salvação e quase sempre todos levantavam a mão, indicando o desejo de ter os pecados perdoados e ficar em paz com Deus. Preenchíamos cuidadosamente os cartões de decisão com textos singelos e afetuosos. Preenchíamos cuidadosamente os cartões de decisão. Vários textos singelos e afetuosos. E com fidelidade enviávamos esse material para a leitura de crescimento espiritual de cada novo convertido. Mas não nos dávamos conta de que muitos, e a maioria deles, eram analfabetos. O problema era muito e infinitamente mais grave. O povo vinha e gostava. E esse povo eram crianças e adolescentes. Inicialmente ficavam muito alegres e até ficavam disciplinados e mais calmos. Mas não era fruto permanente. Mas isso não se estabelecia com o tempo.